Essa parte da introdução à auditoria e auditoria de sistemas. Eu sou a professora Adriane Loper e nós vamos trabalhar para entender o que essa pessoa chamada auditor faz, como ela trabalha, né? Para que nós precisamos de uma auditoria? Nós estamos acostumados a ouvir o quê? Auditoria financeira, contábil, por exemplo, quando tem o escândalo, há anos atrás tivemos o escândalo da Petrobras, né? Aí foi chamado uma auditoria para ver o que tinha acontecido. E as auditorias, né, vão concluindo, vão analisando o que aconteceu. E para nós, na auditoria, aí, quando a gente fala de auditoria de TI como um todo, nós podemos analisar qualquer uma das partes em termos de tecnologia. Por exemplo, a gente pode analisar os softwares em qualquer fase de desenvolvimento. Nós podemos analisar as redes, nós podemos fazer, né, nós vamos fazer uma auditoria de rede, nós vamos fazer uma auditoria de software, nós podemos fazer uma auditoria de software específica no software em desenvolvimento. Nós podemos fazer uma auditoria, por exemplo, de segurança da informação. Nós podemos fazer uma auditoria para determinar se o ambiente de trabalho onde aqueles desenvolvedores está adequado. Então, nós podemos fazer auditoria de N partes, tá? Claro que nós vamos fazer uma auditoria com um objetivo. E em cima daquele objetivo, nós vamos trabalhar. Então, a gente vai ver hoje como que monta uma auditoria, quais são as partes importantes, quais as regras, né, as legislações que regem tudo isso. Por exemplo, se a gente for fazer uma auditoria de dados, né, hoje a gente tem a Lei Geral de Proteção de Dados para conseguir trabalhar em cima dos dados, o que você pode, o que você não pode fazer, ok? Então, vamos lá, vamos ver a nossa situação geradora de aprendizagem. Você trabalha num provedor de nuvens que está crescendo de uma forma muito rápida e tem recebido como clientes muitas empresas tradicionais, principalmente pelo processo de transformação digital. Como sua empresa tem clientes de diferentes setores, por exemplo, financeiro, saúde, governo, há uma exigência para que os serviços sejam seguros e que estejam em conformidade, ou seja, que sigam regulamentos e leis específicas, né? Então, uma das legislações que nós temos, Lei Geral de Proteção de Dados. É uma lei específica, né? Se a gente for fazer uma auditoria de dados, nós vamos utilizar também o que prescreve nessa lei. Monte um planejamento visando melhorar a segurança da empresa. Então, vamos analisar alguns pontos de segurança da empresa. E para fortalecer a imagem do provedor de nuvem diante do mercado, quanto ao tratamento das necessidades de segurança e conformidade. Então, nossa missão vai ser aí produzir esse relatório, né, que nos trará o quê? Nos trará aí o que é necessário para esse provedor ter mais segurança e para ele também seguir em conformidade com as legislações que estão aí. Então, esse vai ser o nosso desafio. Para nós fazermos esse desafio, nós vamos ter que aprender alguns conceitos básicos. Pensem, algumas situações que eu vou esclarecer desde agora. Toda auditoria é planejada. Tá? Tem alguns lugares que fazem auditorias surpresas, né? Mas se a gente for verificar, são poucas essas auditorias surpresas. Até porque, né, essa auditoria tem fases, né? Nós vamos ver as 3 fases mais importantes da auditoria. Tudo tem que ser planejado antes. E o auditor, você, para ser auditor, qualquer um de nós pode ser, a partir do momento que a gente tenha certificação de auditoria. O que você necessita para ter a certificação? Muito estudo, tá? Por quê? Porque é uma prova difícil, né? Você vai ter o certificado de auditor passando por algumas provas extremamente difíceis. Tá? Então, não é uma tarefa tão simples. Você tem que entender das linguagens, né? Claro, cada auditoria é única, você vai abordar um ponto especial, mas você tem que ter conhecimento. E, claro, com a prática das auditorias, você
tem uma visão melhor do que pode dar errado. Então, muitas coisas podem dar errado. Por exemplo, um vazamento de dados. Ocorreu, você foi chamado como auditor porque teve um vazamento de dados da empresa. Quem quer um vazamento de dados? Ninguém quer um vazamento de dados. Então, uma auditoria externa, né? Nós vamos ver que tem auditoria interna e auditoria externa. Então, auditores externos vieram verificar o que aconteceu. Outra, não tenho a impressão que o auditor é um juiz, né, do que está acontecendo, ele vai dizer a culpa é tua. Não, não é esse o papel dele. Tá? Qual que é o papel dele? É verificar tudo, emitir um parecer profissional, sugerir mudanças, né, para melhoria como um todo da empresa. Então, ele não está ali para dizer quem é culpado ou não. Né? Ele está ali para verificar o que está acontecendo e como podemos melhorar. Ok? Então, vamos lá. Então, vamos ver um pouquinho dos conceitos e princípios. Então, para isso, nós vamos fazer um relatório, né? E nesse relatório, nessa primeira parte, nós vamos justificar cada ponto do seu planejamento. Então, a auditoria tem que ser planejada, tá? Já que ele será distribuído para a diretoria executiva para que haja aprovação do seu planejamento. Uma sugestão de itens que não pode faltar é como por exemplo, a gente vai ter que entender muito da segurança do provedor na nuvem, né? Em linhas gerais, por quê? Porque eu vou auditar esse provedor em relação à sua segurança. Então, eu vou ter que explicar o que existe, né? E depois eu vou avaliar como ele está. Por que a segurança é importante? Focando em quem? Nos clientes. Todos nós sabemos que a segurança é super importante, né? Mas para o provedor de nuvens, o que é importante? A demanda dos clientes para conformidade, né? Que legislações a gente está seguindo, né? A empresa está seguindo. Auditoria de segurança. Por que fazer uma auditoria de segurança? Por que é importante? As principais fases da auditoria, que a gente vai aprender, e a conclusão. Então, nesse primeiro desafio, nós vamos ter que descrever, nós vamos apresentar um relatório. Então, nós vamos apresentar com alguns itens. Se eu vou ver a segurança, né, se eu estou auditando, primeiro, um provedor de nuvens, eu tenho que entender do provedor de nuvens, eu tenho que entender da segurança envolvida nesse provedor de nuvens, até porque eu vou explicar, né, para os dirigentes da empresa qual que é o meu papel enquanto auditor. Então, eu vou fazer um planejamento do que eu pretendo verificar, do que é necessário verificar para eu poder ter evidências, ou seja, que eu tenha dados, né, sobre aquele provedor, para que eu tenha o embasamento para sugerir algo melhor ou dizer que aquilo está bem. Tá? Então, a auditoria nada mais é que um relatório do que acontece hoje, do que pode melhorar. Isso, os auditores têm que ser bem preparados e eles vão emitir um parecer técnico, né? Um parecer embasado em evidências. Então, isso é auditoria. Então, vamos lá. Esse primeiro quadrinho aqui mostra, né, a confusão que se faz quando a gente fala de auditoria, né? A reunião com o diretor. A auditoria encontrou várias discrepâncias fiscais, financeiras e contábeis na empresa. Nada bate com nada, né? Aí o segundo quadrinho, quem é a pessoa que irá responder sobre essas divergências? Bem, a empresa está com vários problemas, né? Provavelmente sumiu algum dinheiro. Daí, com quem que eles vão procurar ou culpar, talvez? Você é o cara da TI? Estão te chamando lá na sala de reuniões. Agora, como que nós podemos responder por tudo isso? Extremamente difícil. Por quê? Porque ali, nesse caso, nós temos problemas fiscais, financeiros, contábeis, né? Mas quem que vai resolver? O pessoal da TI. Quem que está dando essas discrepâncias? O sistema, aquela entidade chamada sistema, né? Que a gente está tão acostumado. Tudo é culpa do sistema, ou tudo é culpa da TI. Então, nós temos que mudar um pouco essa forma de pensar. Então, vamos lá.
Auditoria de sistemas é cada vez mais importante para as empresas e tem como papel assegurar que os controles internos... O que são controles internos? São todos os mecanismos que a gente utiliza para proteger a nossa empresa, né? Então, vamos lá. Sejam eficientes e efetivos. Quando a gente fala de auditoria, muito vocês vão ouvir sobre isso, sobre eficiência e eficácia, né? Então, você tem que ter os controles certos para conseguir realmente, nós estamos focando para a parte de segurança, para fazer a segurança da empresa. A segurança da informação e privacidade, que é feita a partir de uma visão de riscos, tá? Que direciona a definição e implantação dos controles de segurança, é uma das áreas que a auditoria é parte essencial para garantir que a empresa esteja de fato protegida contra as ameaças. Bem, nós já vimos essa parte, né, dos riscos. Lembram que a gente, para conseguir indicar os mecanismos de proteção, nós temos que conhecer os riscos. Aonde tiver um risco muito alto, ali será protegido, né? Então, a auditoria vai analisar toda essa proteção, vai ter uma visão do risco também, para ver se aqueles controles que você tem em termos de segurança estão adequados, ok? Vamos voltar ao quadro. A auditoria tem como objetivo, né? Então, qual que é o objetivo? Por que é feita a auditoria? Verificar e validar atividades, processos e sistemas das empresas de acordo com o que está estabelecido, incluindo aspectos legais e regulatórios, visando também a eficiência e a eficácia. Ela é feita em diferentes contextos, como ambiental, contábil, financeiro, fiscal, risco, segurança, sistema social, tributário ou trabalhista, né? Então, você pode fazer uma auditoria do que você imaginar dentro da tua empresa. Nós vamos focar aqui, né, nos riscos, segurança, nos sistemas, que é a nossa parte em termos aí de toda a TI. Outro objetivo é testar a conformidade com regulações administrativas, regulatórias e legais. Vamos dar uma olhadinha aqui, o que está em volta da auditoria. Lá em cima, né, nesse quadrado em cima da palavra, validar atividades, processos e sistemas. Então, é isso que nós vamos fazer, né? Nós estamos falando aí da auditoria de sistemas, tá? Está voltada para segurança. Aí, o próximo, nós temos avaliar eficiência e eficácia dos controles. Será que tudo que tem para proteção está de acordo? Atestar a conformidade administrativa, regulatória e legal. Tá? Então, nós vamos ver, em termos de segurança, se tudo está funcionando como deveria. E assegurar para a alta gestão e diferentes atores a disponibilidade organizacional. Então, o que acontece? Nós fazemos uma auditoria para verificar se tudo está funcionando, se tudo funciona legalmente, né, baseado nas legislações que a gente tem, e nós vamos conversar com quem? Com os diretores ou com outros atores, vamos conversar com os programadores, vamos conversar com os chefes, né, de setor, para ver se dentro daquele escopo de tecnologia, ou mais específico para nós hoje, é o quê? O escopo de segurança da informação. Então, eles querem saber se realmente tudo está funcionando da melhor maneira possível. Então, para isso, foi contratada aí uma auditoria. Vamos voltar ao quadro. A auditoria visa ainda confirmar aí para a alta gestão, né, que a empresa, da empresa, que o negócio está funcionando bem. Por quê? A TI também é um aspecto estratégico da empresa. Então, você vai falar, olha, quanto a tudo que vocês têm hoje dentro da empresa, o teu negócio está funcionando bem. E, principalmente, ela visa assegurar aos diferentes atores
né, envolvidos no negócio sobre a estabilidade financeira. Ninguém quer perder dinheiro, né? Então eu posso, depois de fazer uma auditoria nos sistemas, dizer que ela está de acordo com os negócios da empresa, que a parte operacional funciona, que ela funciona com ética, né? Então, esse é o objetivo aí quando a gente fala de auditoria. Então, segundo o ISACA, que é um órgão muito importante em termos de Opa, pulou o slide. Deixa eu... Então, o ISACA, moçada, é um órgão extremamente importante em auditoria de sistemas de informação e de controles. Tá? Então, é uma associação que foca em o quê? Em sistemas de informação, auditoria, uma inspeção e verificação formal. Isso é importante, né? Porque eu tenho lá meu planejamento, dentro desse planejamento eu vou seguir várias formas, né? Porque eu tenho métodos, eu tenho metodologias, eu tenho ferramentas para trabalhar nessa auditoria. Para checar se um padrão, um conjunto de guias está sendo seguido, se os registros estão corretos e se os objetivos de eficiência e eficácia estão sendo alcançados. Então, dependendo do que eu vou fazer, da auditoria do que eu vou fazer, né, eu vou seguir uma metodologia. Nós temos N metodologias já prontas para a gente seguir. Nós temos métodos a seguir. Nós temos ferramentas, né? Nós temos ferramentas para nos auxiliar a fazer essa auditoria. Então, nós vamos definir tudo isso para atingir o nosso objetivo. Nesse caso, a gente vai precisar de uma metodologia, de ferramentas para ver se a segurança lá do nosso provedor de nuvens está de acordo. Vamos voltar ao quadro. Então, o que uma auditoria de sistema, o que ela pode fazer? Ela pode detectar alguns problemas. Por exemplo, fraudes em e-mail, uso inadequado de hardwares, fraudes, erros e acidentes, vazamento de informações, falta de segurança física através dos acessos indevidos. Então, esses são alguns exemplos, né, que uma auditoria pode fazer. Né? Eu posso detectar se há um vazamento. Em geral, né, as empresas chamam a uma auditoria depois que aconteceu algo. E você vai verificar como esse algo aconteceu. Você precisa verificar código? Depende. Você precisa verificar as políticas de segurança de informação naquela empresa? Depende. Né? Em geral, sim. Você precisa checar os softwares e os sistemas operacionais que estão rodando? Sim. Então, há um conjunto de situações, né? Depois a gente vai pegar a parte do hardware, depois a gente vai pegar a parte da rede. Isso tudo tem que ser planejado. Por quê? Porque toda auditoria tem um objetivo a ser cumprido. Então, vamos lá. Quais são os benefícios quando a gente fala da auditoria de sistema? Superação de resistências à tecnologia, avaliação, escolha e implantação de softwares e hardwares adequados para aquela empresa, gerenciamento dos arquivos eletrônicos, maior transferência de conhecimento, independência das limitações impostas pelas auditorias em papel, maior produtividade. Por exemplo, só para dar um exemplo bem curtinho aqui para vocês, essa maior produtividade, né, vocês sabiam que a gente tem softwares de auditoria para ver quanto tempo que pode ser usado não só para auditoria. Quanto tempo você fica na internet, ou quanto tempo você fica nas suas redes sociais, ou o que você manda de e-mails. Então, muito cuidado, né? Você não vai pegar o teu currículo e enviar pela rede da empresa enquanto você está trabalhando, né? Porque isso vai configurar aí uma série de situações desagradáveis dentro da empresa. Então, para que fazer? Ok? Vamos voltar ao quadro. Para a segurança e privacidade das empresas, é importante que os processos estejam bem definidos e a equipe responsável tenha competências para as ações necessárias. A governança é uma outra parte que nós temos,
né, quando a gente fala de auditoria, garante o quê? Que as ações do cotidiano sejam tratadas de modo que as ameaças correntes, as emergentes, sejam tratadas e alinhadas com a alta gestão. Então, temos aí vários aspectos quando a gente fala de auditoria. É claro que investimentos em controles de segurança são necessários para proteger a empresa do quê? Dos ataques cibernéticos, que estão crescendo em o quê? Em sofisticação e abrangência, somada à necessidade regulatória das legislações, aí de toda a parte legal que a gente tem que seguir. A segurança da informação e privacidade faz parte da estratégia e framework das empresas, o que leva à necessidade de revisão gerencial, avaliação de riscos e auditoria desses controles de segurança. Os investimentos são para melhorar a proteção e a resposta a incidentes, são definidos nos programas de segurança e privacidade aí dentro das empresas. Então, claro, quando a gente fala de controles de segurança, né, por exemplo, vamos pegar os controles simples, um firewall, um IPS ou um IDS, são equipamentos e cada um tem seu custo. Então, você tem que mostrar para a alta gestão da empresa que aqueles controles são necessários. Você vai sugerir, não porque você quer que ele gaste ou ele invista na empresa, mas ele tem que considerar que aquilo é muito importante para ele não ter problemas lá na frente. Né? Não vai esperar acontecer alguns problemas porque ele não tinha um firewall bem configurado, né? Então aconteceu algum problema. Então a gente faz essa auditoria também para mostrar o que é necessário. Ninguém está ali para pôr mais do que necessário. Tá? É claro que como a gente nunca tem segurança 100%, o que acontece? A gente deveria colocar todos os controles que nós temos, né, todas as possibilidades, tanto de hardware quanto de software, e mesmo assim nós não teríamos a garantia que tudo daria certo. Então, não é uma missão muito simples, né? E claro, as empresas vão pensar no que investir, né, no que é mais importante investir, às vezes é num novo projeto e não na segurança da empresa. Né? Então, tem toda essa questão do investimento. Então, é importante você deixar de forma clara, né, enquanto auditor de TI, o que é importante para aquela empresa. Vamos voltar ao quadro. Do ponto de vista da alta gestão, as questões que envolvem valores investidos, se eles estão adequados, se foram direcionados e implementados corretamente, também comparação com os concorrentes. Com isso, há dois elementos importantes para a empresa: a avaliação dos riscos atuais e emergentes, porque hoje pode servir aquele determinado controle, mas amanhã surgiu um novo vírus aí que eu vou ter que atualizar ou mudar meu antivírus, por exemplo. Para a empresa, e auditoria dos controles de segurança atuais e que estão planejados para protegerem os ativos da empresa. Então, a gente tem que pensar nos riscos, não só os de hoje, mas nos que podem vir, e também nesses controles, se eles estão adequados ou não. Assim, a gestão de riscos é importante para identificar, analisar e avaliar os riscos que direcionarão a definição dos controles para o tratamento de risco. Com a auditoria, a empresa assegura que os controles, eles fazem o quê? Protegem a empresa e da forma mais adequada. Então, a gente tem aí uma série de situações a serem analisadas. Tá? E claro, você vai fazer sugestões. Você vai fazer, por exemplo, uma série de testes dentro da empresa, né? Você vai fazer auditoria lá do firewall da empresa, né? Dos componentes da rede ali, em termos de segurança. Você vai ter que mostrar o quê? Que aquele firewall está configurado corretamente e ele serve realmente para evitar uma série de ataques para a tua rede interna, né? Já que o firewall fica entre a rede interna e a rede externa, né? Entre a internet e a tua empresa. Então, vamos lá. Vamos ver que relatório de auditoria a gente teria que apresentar. Bem, a auditoria de sistemas é o processo, desculpem, essa é uma questão, né? A auditoria de sistemas e de segurança é um processo importante para as empresas. Considere as seguintes afirmativas. Primeira,
valida atividades, processos e sistema. Segundo, avalia a eficiência e eficácia dos controles. Terceiro, atesta a conformidade administrativa, regulatória e legal. Quarto, assegura estabilidade organizacional para alta gestão e para diferentes atores. O que vocês acham, né, que é correto? Dentre esses 4 itens, né, o que a gente conversou até agora é que os 4 itens estão corretos. Então, a auditoria serve para isso mesmo. Então, estamos aí sabendo as funções da auditoria, por que você vai fazer uma auditoria, né? O que ela vai servir e como que a gente vai, daqui a pouco, produzir um relatório para saber do nosso provedor em nuvens. Vamos lá. Agora, qual que é o papel desse cidadão chamado auditor? Então, uma das principais características da auditoria é que ela só pode ser por auditores, claro, os quais são profissionais que normalmente têm certificação para exercer essa função. Outra característica é que a auditoria é independente das funções operacionais. Então, nós temos 2 tipos. A auditoria externa é independente das funções organizacionais, ou seja, eu não faço parte da empresa. Então, vou fazer uma auditoria muito tranquila, o que permite que sejam providas opiniões objetivas e sem viés sobre a efetividade do ambiente de controle interno. Ou seja, né, como nós temos auditoria interna e auditoria externa, né, a auditoria interna, ela funciona. Ela tem várias ferramentas que a gente pode utilizar, mas ela vai estar trabalhando com as pessoas de dentro da empresa. E às vezes, o que acontece? A gente fica um pouco constrangido de falar algo que a gente detectou. Por exemplo, você vai dizer que teu chefe está errado. É uma situação extremamente delicada, né? Então, auditoria interna, às vezes as pessoas têm medo de perder o emprego, então eu não vou falar aquilo porque vai constranger o chefe e tal. Então, a auditoria interna, ela devia ser feita sempre, né? Mas não é tão, não se foca tanto nela, né? Apesar de cada vez mais estar se construindo essa cultura que é importante. A gente achar alguns erros, por exemplo, né, no decorrer da empresa com auditoria interna. A auditoria interna também vai ter seu planejamento, vai ter sua execução, vai ter os seus relatórios, mas né, quando se chama uma auditoria externa, ela não vai saber, né, apesar dela saber a hierarquia de como funciona a empresa, se tem que falar algo em relação ao software que foi desenvolvido, não me interessa por quem foi desenvolvido, se foi por você ou pelo teu chefe, mas tem algo ali que não está de acordo, né? Eu não quero saber quem fez o software, mas eu vou falar assim, ó, este software aconteceu isso, que não está gerando o resultado pelo qual ele foi feito. Então, todas essas situações com auditoria externa, a pessoa fala, porque para o auditor, que não tem nada a ver com o sistema interno, não trabalha naquela empresa, né, ele vai realmente dar as observações, né, passar as observações, os relatórios, do que realmente acontece. Então, vamos voltar ao quadro. O ITAF, né, que é um framework de auditoria de TI, da ISACA, é um frame que define padrões para as auditorias de TI relacionados aos papéis, responsabilidades, ética, comportamento esperado, conhecimento e qualificação requeridos, além de termos e conceitos específicos ao assunto. Então, é óbvio que a empresa espera um auditor ético, um auditor que tenha um comportamento adequado, né? Tudo isso está escrito, está definido lá nesse framework. Além disso, o ITAF provê guias e técnicas. Então, nós podemos escolher, né, alguma técnica para planejar, executar e reportar a auditoria. Então, o auditor tem seu papel importante, né? E aqui eu copiei, né? Tá igual
além disso, a auditoria, o que nós vamos para esse terceiro parágrafo aqui? A auditoria requer que o auditor busque evidências. O que é isso? Eu vou escolher uma série de testes e vou ver o que acontece. Avalie as forças e fraquezas dos controles internos com base nas evidências coletadas. Prepare um relatório de auditoria que apresente as fraquezas e recomendações para quê? Para melhorar, para remediar de uma forma objetiva, para apresentar aí aos atores envolvidos. Então, o que acontece? Vamos voltar um pouquinho lá para as nossas, para a engenharia de software, né, que vocês já tiveram. O que a gente fazia? Por exemplo, nós precisávamos pegar um exemplo muito básico, né? A gente precisa validar uma data. Nós temos regras a seguir para fazer a validação dessa data, né? Por exemplo, os dias vão de 1 a 31, os meses vão de 1 a 12 e os anos podem ser os mais variados, né? Depende do escopo que eu estou trabalhando. Agora, né, nós temos um detalhe: fevereiro pode ter 28 ou 29 dias, né? Então, depende do que? Se aquele ano é bissexto ou não. Então, veja, para a gente fazer a validação lá, quando a gente está desenvolvendo um software, a gente tem que pensar em todos esses aspectos. Por quê? Porque temos regras. E claro que se eu pegar todas as datas, se eu pegar 100 exemplos de datas que existem, esse foi um teste bem feito? Não, foi extremamente mal feito. Porque os testes são feitos para quê? Para a gente testar mesmo quando está desenvolvendo o software. Ou seja, eu tenho que testar os dias. Por exemplo, se eu puser dia 13, é uma data válida? É uma data válida. Opa, o dia está legal. Agora, se eu puser o mês 13, é um mês válido? Não. E ele tem que me apontar essa referência dizendo que aquilo não é uma data válida, ok? Então, para que eu faço os testes no desenvolvimento de software? Para ver se todas as funcionalidades que eu criei estão ok, tá? O auditor também vai criar uma série de testes, né, para testar determinada parte que ele está auditando. Então, o auditor também tem que criar bons casos de testes, né? Ele não vai criar só o que funciona, ele vai verificar o que não funciona também, ok? Então, a gente tem que ter essa clareza, que o auditor também faz testes, né? E esses testes têm que ser, como rege qualquer regra de engenharia de software, tem que ser bem feitos. Vamos voltar. As fases do processo de auditoria são importantes, né? Nós temos 3 fases importantíssimas. A primeira é o planejamento, a segunda é o trabalho em campo e a terceira é o relatório. O mais importante, porém, o auditor é o conhecimento do auditor, que precisa definir técnicas e ferramentas para auditoria. Então, sem técnicas e ferramentas, nós não conseguimos fazer uma boa auditoria, a qual exige conhecimentos amplos e profundos para que seja possível fazer uma análise da eficiência e eficácia dos controles. A efetividade da auditoria depende, em grande parte, da qualidade do programa de auditoria. No caso da auditoria de controles de segurança, há uma exigência de um conjunto de habilidades que envolvem aspectos especializados, tais como, por exemplo, né, os pentests, né, são aqueles testes que a gente faz, as análises de configuração de servidores ou firewall, a revisão de regras e ferramentas de segurança. Então, né, para eu conseguir fazer uma boa auditoria, eu vou ter que ter bastante conhecimento sobre aquilo que eu estou auditando, tá? Vamos voltar ao quadro para ver aí esse plano de auditoria e o programa de auditoria. Então, o plano de auditoria que você vai fazer envolve aí stakeholders, todas aquelas pessoas, né, que estão em volta daquela auditoria, dizem respeito. Vai ter um objetivo, vai ter um escopo, vai ter entregáveis, né? A gente vai precisar pegar esses resultados e trabalhar com eles. Vai ter um orçamento, vai ter recursos, vai ter uma data, né? Em tal data eu vou fazer tal coisa.
vai ter tipos de relatório, por exemplo, eu vou trabalhar só com os desenvolvedores front-end, por exemplo. Né? Vai ter uma metodologia, porque eu não posso fazer uma auditoria loucamente. Tá? E o programa de auditoria é o conjunto do quê? Do que eu vou usar, ó, procedimentos e instruções para teste, né? Para testar os controles, avaliar resultado, obter evidências, reportar resultado. Então, o programa de auditoria é como eu vou fazer. Áreas a serem auditadas, tá? Ferramentas e técnicas utilizadas para testar esses controles. Então, eu tenho uma série aí de situações, né, esse plano e esse planejamento de auditoria, né, eles têm que ser seguidos. E agora, as fases. Que fases são importantes? Vamos ao quadro. As 3 fases importantíssimas, quando a gente fala de auditoria, é o quê? O planejamento, o trabalho em campo e os relatórios. Então, o planejamento é pré-auditoria, um pouquinho antes. Então, eu vou determinar o objeto, vou determinar o objetivo, escopo, né? Vou realizar uma pré-auditoria, que procedimentos eu vou utilizar nessa auditoria, qual a minha metodologia, que ferramentas, como que eu vou fazer. Isso tudo é na fase de planejamento. Trabalho em campo. Opa, aí eu já estou na empresa. É o dia que eu marquei, ou os dias que eu marquei a auditoria. Eu vou coletar os dados, eu vou testar o que precisa ser testado, eu vou realizar descobertas, porque pode ser que tenha coisas que não estavam no papel e acontecem lá no dia. Eu vou ter que documentar tudo o que aconteceu, porque esse é meu levantamento de evidências. E nos relatórios eu vou elaborar, vou entregar e eu posso acompanhar todos esses relatórios. Tá? Então, temos fases importantíssimas. Não existe auditoria sem essas fases. Então, a gente precisa saber o que a gente vai fazer em cada fase para a auditoria ter uma sequência e dar certo. Vamos voltar ao quadro. Nós temos algumas técnicas, né, de auditoria, alguns métodos para avaliar controles. Então, por exemplo, eu tenho um software de auditoria para analisar conteúdo de arquivos de dados, né, como os logs do sistema. Então, eu vou ver todos os passos, né, que a gente fez, a lista de acesso de usuários. Eu tenho alguns softwares especializados, por exemplo, para sistema operacional, para banco de dados, para aplicações, né, os parâmetros de aplicações. Eu também posso utilizar essas técnicas de desenho de fluxo para documentar aí como que a empresa funciona, né, e quais os controles automatizados que ela tem. Eu posso lançar mão dos logs de auditoria. Então, eu vou lá definir alguns logs de auditoria e trabalhar com eles. Eu posso fazer uma revisão de documentação, seja manual, que eu pego o código e vou testando, seja não manual, né, automatizada através do software. Perguntas e observações. Tem algumas pessoas-chave que são importantes para eu conseguir fazer aquela auditoria. Eu vou auditar determinado setor, eu tenho que conhecer as pessoas. Eu posso fazer simulações passo a passo, eu posso fazer a execução de controles para realmente conseguir o meu objetivo. Então, vocês viram a quantidade de opções que nós temos para fazer uma auditoria. Ela sempre vai ser feita naquele sentido: planejamento, trabalho em campo e depois a emissão dos relatórios. Mas eu tenho N ferramentas, N métodos, N metodologias para poder trabalhar, ok? E agora o relatório, né, para o planejamento. Então, a gente trabalha lá no provedor de nuvem. O planejamento precisa incluir um elemento que aumente a confiança aí dos clientes e os quais precisam de um provedor seguro, né, para operar seus sistemas de dados. Então, o planejamento vai seguir alguns itens, tá? Como é a segurança do provedor em linhas gerais? A segurança segue os processos essenciais de identificação, proteção, detecção, resposta e recuperação. Eu vou ter que analisar cada uma dessas partes. São processos importantes para que
Os pilares da segurança da informação: confidencialidade, integridade e disponibilidade dos dados da informação dos clientes sejam maximizados. A segurança é realmente feita com base nos riscos, que é a probabilidade, né, de um agente de ameaça explorar a vulnerabilidade de um ativo, fazendo que uma ameaça se torne um incidente de segurança, o que resultará em impactos para a empresa. Os controles de segurança são identificados, implantados com base nesses riscos, né, com esse tratamento de riscos. Por que a segurança é importante focando nos clientes? Porque a empresa do cliente está no provedor de nuvens, né? Porque precisam proteger o quê? O seu negócio. O provedor de nuvem operará seus sistemas e dados. Além disso, a necessidade da conformidade legal e regulatória. A demanda dos clientes para a conformidade. A conformidade é baseada em regulamentos e leis, como as do setor financeiro, que exige proteção dos ativos tecnológicos, a de saúde, que exige segurança e privacidade aí dos dados entre paciente e médico, né? Então, eu tenho que seguir todas essas regulamentações também. O conjunto de controles deve ser verificado sobre a ótica dessas necessidades, tanto legais quanto regulatórias, e atestado pelo auditor. Auditoria de segurança, por que fazer? Por que ela é importante? Bem, porque os controles de segurança implantados podem não ser eficientes e eficazes e comprometer toda a segurança do provedor de nuvem e dos seus clientes. Além disso, riscos não identificados podem não estar sendo tratados. Se eu não conheço, eu não vou tratar mesmo. A auditoria é necessária para validar as atividades, processos e sistemas, ou avaliar a eficiência e eficácia dos controles, ver a conformidade administrativa, regulatória e legal, e assegurar para a alta gestão de diferentes atores a estabilidade organizacional. As fases da auditoria, né, nós já falamos que é o planejamento, o trabalho em campo e os relatórios depois. Então, analisando tudo isso, nós chegamos à conclusão que o provedor de nuvens é seguro, com a gestão de riscos e gestão de segurança da informação, com um processo de melhoria contínua que culmina com a assertividade cada vez maior da visão de riscos e dos controles implantados. Então, cheguei aqui à conclusão que aquele provedor, naquele momento, é seguro e eu posso continuar com ele, né? Por quê? Porque ele tem a preocupação de continuar sempre, de estar trabalhando cada vez mais do modo correto, então, ok. Então, só perguntando se vocês entenderam a importância tanto da auditoria quanto do auditor, tá? Então, eu vou dar um minutinho para vocês para a gente continuar. A importância é muito grande, ok? Então, vamos lá. Então, agora que vocês já entenderam mais ou menos como a gente faz uma auditoria, qual que é o papel do auditor, nós vamos partir para os controles. Então, vamos lá. Controles gerais de auditoria de sistemas. Então, agora a gente tem uma outra missão, né? Você deve partir do detalhamento do planejamento com foco nos controles. Então, agora você vai ter que justificar cada ponto do seu material sobre os controles. Já ele será distribuído para a diretoria para aprovação. Uma sugestão de itens do material que você irá desenvolver sobre os controles que não podem faltar é quais os tipos de controle e para que eles servem, como que esses controles foram definidos, por que você disse que um firewall X com a especificação X é importante para a empresa. Quais são as normas e os frameworks que podem ser a base aí de definição desses controles? Quais são esses controles para aquisição, desenvolvimento e manutenção dos sistemas que a empresa tem?
qual que é o controle de acesso, né, feito na empresa e a auditoria. Então, temos vários questionamentos, né, sobre esses controles, o que são, para que servem, como eles trabalham, o que eles vão proteger e o que eles vão fazer, né, em relação ao nosso provedor em nuvens. Vamos ao quadro. Os controles, né, quando a gente fala de segurança e privacidade, os controles podem ser físicos, né, por exemplo, monitoramento de circuito fechado de TV, acesso ao data center. Quando a gente fala físico, nós estamos falando físico mesmo, tá? Por exemplo, aonde está teu data center, tá? Se você tem um muro alto, se você tem o teu data center num bairro perigoso, se tem guarda, se tem cachorro, toda essa parte física, tá? Para você entrar na empresa, você precisa passar a tua digital, tem algum controle biométrico, né, para você entrar, ou não, ou o data center está exposto. Então, físico eu estou falando da parte física, de você ter acesso às máquinas, né, do teu data center, por exemplo. Vamos voltar ao quadro. Quando a gente fala de tecnológicos, a gente está falando da parte de hardware em si, firewall. Se a gente tem a VPN, se a gente tem um IDS, um IPS, e processuais, né? Por exemplo, como que a política, né, de atualização do sistema operacional ou das regras do firewall, né? Então, nós temos tecnológicos, físicos e processuais. Então, são várias partes que envolvem toda a segurança e privacidade. E são aplicados nos ativos para que as vulnerabilidades, de preferência, não existam, né? Mas elas têm que ser, no mínimo, tratadas. Então, eu tenho vários tipos de controle, né? Físico, tecnológico ou processual. Eles são aplicados nos ativos. Eles têm a função, né, de eliminar ou pelo menos minimizar bem toda essa parte das vulnerabilidades. Então, os controles, quando a gente fala de controles de segurança, são o quê? Salvaguardas ou contramedidas aplicadas em sistemas ou organizações para proteger o quê? Confidencialidade, integridade e disponibilidade dos sistemas e as suas informações, para gerenciar também os riscos de segurança. Os controles de privacidade são salvaguardas administrativas, técnicas e físicas, aplicada também em sistemas e organizações para gerenciar os riscos de privacidade e para assegurar a conformidade com esses requisitos de privacidade aplicáveis. Os requisitos de segurança e privacidade direcionam a seleção. Então, eu vou selecionar e implementar controles de segurança e privacidade. Então, eu tenho muitas possibilidades dentro desses controles. Então, eu vou ver, né, entender o que aquela empresa tem, né, vou testar o que aquela empresa tem, e se aquilo que está lá implementado, está implementado corretamente, porque não adianta nada você ter um firewall mal configurado, tá? Acontece muitas vezes, né? Além do que, os firewalls têm que ser modificados toda semana, né? Porque toda semana aí a gente tem que bloquear alguma coisa, nós temos que mudar as regras do firewall, tá? Então, algo extremamente trabalhoso, né? E as pessoas acabam, às vezes, não fazendo o seu dever de casa, né? O que elas deveriam fazer. Então, a gente tem que entender tudo isso, né, para você emitir qualquer opção. Eu tenho que testar aquele firewall para dizer se ele está ou não filtrando os pacotes que estão entrando na rede, né, que estão circulando na rede, estão entrando na nossa intranet. Então, é uma questão de vários conhecimentos. Vamos voltar ao quadro. Então, deixa eu só voltar no slide anterior, né, só para continuar. Então, a implementação de controles de segurança e privacidade, e são derivados aí de leis, ordens, diretrizes, regulações, políticas, padrões e necessidades de missão para assegurar o quê? Novamente, o CID. Das informações processadas, elas podem estar
sendo processadas, elas podem estar armazenadas nos nossos servidores, elas podem estar em transmissão e também gerenciar os riscos. O NIST, né, que é um framework aí de segurança, da cibersegurança, né, define as 5 funções da segurança, que são o quê? A gente já viu isso anteriormente: identificação, proteção, detecção, resposta e recuperação. Então, será que o que eu tenho na minha empresa faz tudo isso? Né? É claro que nesse framework nós temos 23 categorias e dentro dessas categorias nós temos 108 subcategorias. Então, tem muita coisa que pode ser verificada. Né? Então, vocês viram que a complexidade de você sugerir qualquer controle a ser implementado, você tem que ter muito conhecimento, você tem que ter testado todos os que existem na empresa para você até sugerir algo melhor. Isso tem que ser contínuo, né? Porque a segurança, cada dia nós temos um malware sendo criado. Nesse universo, nós terminamos o ano com 365 malwares a mais, ok? Então a gente tem que ter muito cuidado. Então, é um processo contínuo, tá, de verificação. Vamos voltar ao quadro. Os controles organizacionais e a relação com a segurança e continuidade do negócio. Ou seja, eu quero que o meu negócio continue. Né? Eu não quero, em função de algum problema, né, por exemplo, de um vazamento, que eu vá à falência. Isso acontece, claro, já aconteceu com várias empresas. Segurança e privacidade fazem parte do contexto das empresas e estão integrados com outros assuntos, como a governança de TI. Então, também falamos um pouquinho de governança. Ela visa a transformação digital em relação com entrega de valor, mitigação de riscos e a otimização de recursos. A governança tem como principais objetivos a avaliação das necessidades, condições e opções de todos os atores envolvidos em busca de determinar objetivos corporativos. Então, eu estou analisando o que é melhor para aquela empresa. E se a TI está de acordo com o objetivo da minha empresa. Direcionando para a priorização e tomada de decisão, monitoramento do desempenho e conformidade de acordo com os direcionamentos e objetivos definidos. O COBIT é um framework de governança que trata de uma visão organizacional, a qual tem relação com segurança e privacidade. Então, o COBIT define os componentes para construir e sustentar um sistema de governança composto aí por processos, estrutura, políticas, procedimentos, fluxos da informação, cultura, comportamentos, qualificações e infraestrutura. Então, no COBIT nós temos 5 domínios, né? 1 para governança e 4 para o gerenciamento, e temos 40 processos que podem ser, aí ser entendidos como controles organizacionais. Então, o que acontece? O que é essa governança, né, que a gente tanto fala? Quando fala da governança, a gente está falando de melhorar a empresa como um todo. Por exemplo, eu tenho uma matriz, tá? E tenho 50 filiais. Tá? Então, está tudo concentrado na matriz, mas eu tenho, sempre vai ter nessas 50 filiais, algumas que têm problemas maiores. Tá? Então, a governança vai nos ajudar a resolver, a entender o que está acontecendo. Vamos dizer que dessas 52 tem problemas, não conseguem passar os dados, tem problema de TI toda hora. Né? A governança diz o quê? Opa, vamos ver o que a gente pode fazer para melhorar esse problema, né, para resolver. Então, é um guia de boas práticas, tá? Não é a solução de tudo, né? O COBIT não está lá para resolver os problemas, mas tem várias boas práticas, tanto o COBIT como o ITIL, né? Então, eles são dois frameworks aí para a gente trabalhar com a governança de TI. A governança de TI é como a governança pode ajudar, ou como a TI em si vai ajudar, né, para resolver alguns problemas. Por exemplo, nessa questão aí de uma empresa, uma matriz e 50 filiais,
Se eu tiver duas com problemas, eu tenho que analisar. Opa, é a infraestrutura que não é suficiente, né? Às vezes, eu mudo, por exemplo, um software ou um hardware e resolvi. E a governança nos mapeia isso, né? De alguma maneira, nos ajuda a resolver alguns problemas. Vamos voltar ao quadro. Então, claro, né, os processos organizacionais, nós temos alguns para avaliar, direcionar, monitorar, outras para alinhar, organizar. Nós temos aí N situações, até porque é um guia de boas práticas. Alguns processos, objetivos e controles organizacionais definidos no GOBIT estão voltando diretamente para segurança. Por exemplo, a condução de auditorias do Sistema de Gestão de Segurança das Informações em intervalos definidos é uma das atividades que devem ser feitas. Isso está escrito lá no COBIT. Tá? O ITIL também é uma biblioteca, ele não é só... ele é composto de uma biblioteca inteira, são 5 livros. Tá? O ITIL é um framework aí que visa auxiliar as empresas a entregar e suportar serviços de TI, provendo uma estrutura alinhada aí com a visão, missão, estratégia e objetivos da organização. Há um sistema de valor de serviço compostos aí pela cadeia de serviço, princípios, governança, melhoria contínua, e ele tem 34 práticas de gerenciamento. Por exemplo, vamos pegar um exemplo prático quando a gente fala de ITIL, né? Se as pessoas estão tendo muito problema na nossa empresa com a internet, tá? O ITIL nos dá algumas situações possíveis, né? A gente tem como organizar com a ajuda desse guia de boas práticas chamada ITIL para resolver esses problemas, né? O problema de internet é serviço, é entrega de um serviço, né? Internet. Se eu recebo no mesmo dia várias reclamações, né, dos meus usuários ali, que a internet está lenta, que a internet está ruim, que eu não consigo acessar, eu posso pôr o ITIL em prática, né, que é a governança de TI, para resolver esse problema. Tá? Vamos voltar ao quadro. Então, aí nós temos vários benefícios, né? Padronização, cumprimento dos requisitos de clientes e funcionários. Uma reclamação na internet se enquadra aqui, né? Entregas em ambientes de constante mudança, oportunidade para melhorias. E entre as 34 práticas, né, nós temos 3 categorias: gerenciamento geral, gerenciamento de serviço e gerenciamento técnico. Então, temos aí, em termos de governança, né, várias situações que podem ser resolvidas só com governança, porque são guias de boas práticas que nos ajudam a resolver problemas. Vamos voltar ao quadro. Nós temos alguns controles de segurança que estão escritos lá, lembram da família 27.000? Esses estão escritos na 27.002. Alguns para aquisição, desenvolvimento e manutenção de sistemas. Então, eu tenho requisitos de segurança de sistemas de informação, segurança em processos de desenvolvimento e suporte, e dados para testes. Então, são 3 categorias aí que estão descritas lá na 27.002. Né? Para controle de acesso, que é outro problema que nós temos, né, que também está escrito lá na 27.000. Então, ele vai analisar requisitos dos negócios, o gerenciamento do acesso do usuário, né, quem tem os privilégios, como funciona, se as responsabilidades dos usuários estão ok, se os controles de acesso a sistemas e aplicação funcionam como, né, dentro dessa empresa. Então, eu tenho aí, dentro de uma legislação, eu consigo ver o que é necessário para tudo estar funcionando de acordo. Vamos voltar ao quadro. E nós temos aí controles lógicos, físicos e processuais, né? Então, eu estou falando de pessoas, estou falando de máquinas, né? Estou falando de como funciona a empresa. Então, estou falando se as pessoas têm conscientização de segurança, quais são as políticas escolhidas pela empresa, quais são os sistemas que eu tenho aí de detecção de intrusão, como que é o meu registro dos eventos de log, eu faço a varredura de vulnerabilidades,
eu classifico as informações, eu faço um hardening de arquitetura ou de sistemas. Isso tudo são situações que devem ser, estão escritas lá na família da ISO 27000, especificamente da 27002, o que a gente deve ou não deve fazer. Então, vamos ver agora o que a gente diria nesse relatório. Né, quais os tipos de controles considerados, né, eles são salvaguardas ou contramedidas aí para proteger o CID, dos sistemas e suas informações, e para gerenciar o risco de segurança também para assegurar a conformidade. Os controles podem ser o quê? Técnicos, tecnológicos ou lógicos, como, por exemplo, um antivírus e um backup, processuais, administrativos ou operacionais, por exemplo, a política de segurança, revisão de contas do usuário, ou físicos, né, como o cadeado para o desktop utilizado pelo presidente da empresa, para que o presidente da empresa não seja roubado. Então, alguns tipos, como que os controles são definidos, né, pelos riscos existentes naquela empresa. Então, conforme os riscos, eu tenho algumas necessidades, né, para justamente não sofrer os impactos aí futuros. Além dos riscos, a definição pode ser feita a partir dos requisitos que direcionam a seleção, implementação e controles. E esses podem ser derivados de leis, ordens, diretrizes, regulamentos, políticas e padrões e necessidades da empresa. Tá? Normas ou frameworks que podem ser a base, né, da definição dos controles. A gente tem uma baita base aqui na família 27000, né, e especificamente na 27002. Define o conjunto de objetivos de controle, de segurança da informação e pode ser utilizado para a definição desses controles. Nós temos aí para nos ajudar também o COBIT e o ITIL, né, que são frameworks aí para governança, controles para aquisição, desenvolvimento e manutenção de sistemas. Os controles para esse assunto devem incluir requisitos de segurança de sistemas de informação para garantir a segurança da informação, seja parte integrante, de todo o ciclo de vida dos sistemas de informação. E é necessário ainda que os controles de segurança sejam definidos em processo de desenvolvimento e suporte, né? Depende do que eu estou auditando. Né? Os controles de segurança devem abordar os dados para os testes, né? Os dados estão previstos aí na Lei Geral de Proteção de Dados. Os controles de acesso, né? Como que a pessoa tem acesso, como ele deve ser tratado pelos requisitos do negócio para esse controle de acesso, né? Com a política de controle de acesso às redes, aos serviços de rede, a empresa como um todo. E o gerenciamento de acesso usuário deve incluir aspectos de registro e cancelamento de usuários, como que o usuário acessa, a política de senhas, né? Toda essa parte aí voltada para o usuário em si. Então, o controle de acesso ao sistema e aplicação deve envolver a restrição de acesso à informação, procedimentos seguros de entrada no sistema, uso de programas, enfim. Tudo isso é extremamente necessário aí para você construir todos esses controles na empresa. E a auditoria também é necessária, por quê? Porque a auditoria vai avaliar se aqueles controles estão adequados, se tudo se encaixa da melhor maneira possível. Vamos ao quadro. Vamos ver um pouquinho das técnicas e ferramentas que existem aí para auditoria. Então, você vai agora fazer uma auditoria para validar a eficácia e a eficiência aí dos controles. Então, vamos falar um pouquinho de técnicas e ferramentas, né, o que são eficazes. Então, a gente teria que ver a área segura, os hacks, né, com